Olá, bem-vindos ao seu jornal eletrônico, digital, platafórmico e mob podcast. Hoje, num clima muito descontraído, eu estou com pessoas assim que eu gosto muito. Ao meu lado, Silvia Renault, que vai ser co-hoster dessa conversa, e junto comigo nesse episódio eu tenho duas pessoas que eu carinhosamente comecei conhecendo profissionalmente, que depois se transformaram em amigas do meu convívio. Moramos no mesmo bairro, vamos falar muito disso, mas eu quero lembrar a você, o Imob Podcast, ele se trata de uma revista digital voltada a te acrescentar informações sobre o mercado imobiliário. Passa por aqui vários especialistas em finanças, especialistas em financiamento, aquisição, investidores. Porém, hoje eu estou entre os meus. Estou com os meus corretores de imóvel, minhas corretoras de imóvel. Então, tenho o prazer de apresentar a vocês Ângela Muley e Marta, que estão aqui do meu lado. Elas hoje vão abrilhantar o nosso episódio, porque nós vamos falar de um bairro que tem crescido incrivelmente ao lado de Belo Horizonte. Na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos a cidade de Nova Lima. E na cidade de Nova Lima, nós temos a Lagoa dos Ingleses, que é um bairro onde hoje se formou o Alphaville. Nós vamos contar um pouquinho para vocês como que começou essas histórias em Alphaville. Tenho a Ângela Muley, que já é moradora lá de Alphaville e hoje trabalha como corretora na Master Broker, e também a Marta Pedraça, que também é corretora da Master Broker e também foi morar lá. Ângela, conta um pouquinho para a gente, se apresente para o público, como que foi essa ida para a Alphaville antes de ser corretora. Você já foi mudar para lá? Como é que foi isso? Você já começou morando em Alphaville? De onde você veio para morar no Alphaville? Então, pessoal, meu nome é Angela Marley, em inglês, né? E eu morei muito tempo fora, morei 15 anos fora do Brasil e casei com um inglês. Então, a gente voltou para o Brasil, porque meu marido veio trabalhar aqui e eu também queria voltar para o Brasil. E aí a gente não queria morar num centro grande. E ficamos procurando assim um lugar que se adaptasse mais parecido com a Europa, né? Então, quando a gente pesquisou muitos lugares, e um deles, quando a gente veio visitar Alphaville, meu marido se apaixonou. Achou assim muitas coisas a ver com a Europa, principalmente a segurança. E então a gente acabou morando lá. Fazem 10 anos que a gente mora lá. Eu sou apaixonada por lá. E então, uma das coisas muito boas, há 10 anos atrás, não era como agora, né? Que a gente tem toda uma infraestrutura melhor, supermercado, farmácia, lojas, restaurantes. Então, eu fui me adaptando assim, crescendo com o Alphaville. E hoje eu não saio mais de lá. É maravilhoso. Então, essa foi a nossa melhor opção para morar. O conforto, a segurança, apesar assim da gente estar a 20 quilômetros mais ou menos, né, de Belo Horizonte, e isso não atrapalhou a nossa vida, pelo contrário, né, já virou uma rotina assim que achamos perto até essa distância. E eu acho que seria assim. Hoje eu não sairia de lá, não. Se me oferecesse para vir morar em outro lugar, só saindo do Brasil. Quem trocou a Inglaterra pela Lagoa dos Ingleses, né, não trocou tanto o país, né, apesar de ter tocado pelo Brasil, a gente continua com a referência na Inglaterra. A gente tem lá muita segurança,
mas a vantagem é que você também não tem 3/3 do ano, 3/4 do ano chovendo. Exato. Tem menos chuva, dá para curtir um sol. Só que a língua é diferente, né? Mas uma coisa importante foi também a escola bilíngue que a gente tem lá, né? Porque foi importante para minha filha também ser alfabetizada diretamente assim em bilíngue, por A causa sua do meu. filha chegou em Alphaville com quantos anos? No Alphaville chegamos com 7 anos. Ela tinha 7 7 anos, hoje já aninhos. está com 17. Hoje está com 17. E estudou sempre lá, ali por perto. Estudou até o ensino fundamental, né? Depois a gente mudou para uma escola, porque eu também queria que ela pegasse mais as nossas culturas, sabe? Eh, Queria, assim, que ela se educasse mais com português nosso, Ok. sabe? Tivesse mais convivência com isso. E o seu Então, esposo adaptou a morar no Brasil? Foi- Adaptou a morar na Lagoa dos Ingleses? foi um pouco difícil no início, porque a cultura é totalmente diferente. Mas depois, principalmente quando veio para Alphaville, né, se acostumou com a localização, com aquela segurança, porque o principal aqui no Brasil, quando vem um estrangeiro, é a questão da segurança. Então, ele se sentiu seguro, as crianças tudo brincando, sem problema nenhum. A casa a gente precisava nem chavear. A gente foi viajar um ano, esqueci de chavear a porta. E quando voltei, estava ali. A porta estava fechada, mas não estava chaveada. Então, assim, para a gente foi ótimo morar lá e se adaptamos bem. Agora ele está muito bem. Tem um detalhe, você falou aí de rua, de brincar, de criança brincando. Eu sou de uma geração talvez diferente da Silvinha, porque a Silvinha aqui é mais nova. Eu brincava na rua em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte era possível você colocar um tênis na rua e jogar futebol com os vizinhos. Hoje em dia, com a violência, com a mudança do comportamento social da nossa sociedade, a gente não encontra isso. E na Lagoa dos Ingleses, dentro dos condomínios, você vê isso. Hoje em dia tá difícil a gente conseguir convencer os meninos a jogar bola, né? Exatamente. Eles querem ficar no joguinho. É. Mas na minha época, apesar de eu ser um pouco mais jovem do que você, né, Daniel? Eu também brincava na rua, né? Eu brincava até. Minha mãe tinha que me chamar 1h da manhã. Silvia, volta para casa, né? Já tá na hora. A gente brincava de pique-esconde, né? Entre as garagens, porque é como se fosse no Alphaville hoje, né? Tudo aberto, tudo com muita segurança. Mas hoje em dia, em Belo Horizonte, é impossível praticar isso, né? Então, por ser impossível praticar isso, um dos meus sonhos é vir para o Alphaville também, por causa dessa segurança, principalmente por causa dos meus 2 filhos, né, que são pequenos hoje, e a vontade que eu tenho é ter essa liberdade, que em Belo Horizonte a gente não tem. Uai, Né? quem sabe no balcão de oportunidades aí, tem uma oportunidade aí para você mudar para Alphaville. Do lado da Ângela, nós temos a Marta. A Marta também veio de longe para Minas Gerais, tá? Ela vai contar um pouquinho da história dela. Quero que você conte para a gente de onde você veio e como que você foi parar lá na Lagoa dos Ingleses, morando conosco, sendo nossa vizinha. Então, eu sou Marta Pedraça, eu vim de São Luís do Maranhão, eu vim parar em Minas por causa do meu marido, né? Ele foi trabalhar lá, depois ele veio transferido para cá, e desde sempre nós estivemos morando no Buritis, durante muitos anos. Assim que a gente casou, a gente já foi morar no Buritis. Aí nasceu o primeiro filho, e o sonho do meu marido sempre foi a Lagoa dos Ingleses. Eu simplesmente tenho fotos na Lagoa dos Ingleses grávida, com minha família inteira, com a família dele, porque era o lugar que a gente mais passeava. E há 20 anos atrás, a Lagoa dos Ingleses não tinha nada. Era restaurante, um restaurante ou dois, várias lojas que não estavam habitadas. E ele tentando me convencer que eu deveria ir para lá. Mas
o destino não aceitou isso, porque, primeiro, eu não dirigia na estrada. Foi um custo dirigir em Belo Horizonte, porque é um lugar de muitas montanhas. E aí, quando foi para passar para ir para a estrada, a coisa ficou muito pior para o meu lado. Tivemos o primeiro filho e eu desejei ficar ali mesmo, mas a gente resolveu mudar para uma casa, né? Nós fomos para uma casa e eu disse, não tenho condição de sair de Belo Horizonte neste momento. Tá certo. Continuamos lá e os meus meninos cresceram numa casa de condomínio fechado, com muita liberdade, com muita tranquilidade. Gostamos muito. Veio a pandemia. Nesse momento, que eles eram muito ativos, todos dois faziam muitas atividades com muito contato, e a única coisa que a gente encontrou para eles não perderem esse pique, foi o hipismo. E nisso a gente começou a ir para uma hípica que ficava em Alphaville. Nesse vai e vem, eu passei a ir para Alphaville todos os dias e perdi o medo da estrada. Né? E quando eu perdi esse medo, eu virei para meu marido e disse, agora tu podes realizar teu sonho de morar na Alphaville, porque agora eu não tenho mais medo de dirigir na estrada. Pronto. E aí começamos a procurar, né? Íamos alugar para fazer um teste, blá, blá, blá. E nessa brincadeira surgiu uma oportunidade. E nós juntamos a fome com a vontade de comer, vendemos o que tínhamos em Belo Horizonte e fomos morar no Alphaville. Pelas duas razões. Uma, porque era o sonho do meu marido, e a outra, porque eu estava perto da hípica para os meus meninos continuarem o esporte. Resultado disso, eu reencontrei uma grande amiga, a Ângela Muller. Já nos conhecíamos desde o Buritis, assim, foi maravilhoso para mim. E daí eu já saí do Buritis, quando eu comecei a pensar em Alphaville, eu já saí do Buritis com a intenção de trabalhar como corretora de imóveis. Ainda bem. Quando eu cheguei lá, eu encontrei ainda um mercado maior, melhor e amplo. Eu disse, é aqui mesmo que eu quero trabalhar. E eu só queria ficar no Alphaville. E agora, cada vez mais, a gente vai expandindo um pouquinho. Mas a gente quer se especializar lá. Era isso, eu pensei, eu só vou ficar nesse nicho. E pronto, gente. Essa é a minha história. Né? Muito bom, muito bom. Gente, é um prazer enorme ter Ângela Muller e Marta Pedraça no time da Master Broker. Também temos agora a Silvia Renó, iniciando nessa carreira como corretora de imóvel, mas fiquei curioso aqui, como que a Ângela resolveu ser corretora de imóvel? Saiu lá da Inglaterra, já trabalhava por lá, veio para cá. Como que o bichinho da corretagem te picou assim, Ângela? Então, no início, a minha filha era pequena, então eu resolvi não trabalhar para ficar cuidando, educando, mesmo porque a dificuldade dela de ser alfabetizada numa outra língua, ela precisava de uma mãe falando português em casa. Então, eu fiquei acompanhando um bom tempo. Quando ela já estava mais adaptada, eu resolvi procurar um trabalho. Digo, bom, agora chegou a minha hora, né? Deixar um pouquinho a mãezinha de lado e começar na minha área profissional. E aí fui fazer um curso de TTI e entrei para o ramo do mercado imobiliário. E aí eu procurei uma amiga, que também é corretora, e pedi, olha, o que tu me informaria aqui no Alphaville, que eu gostaria de trabalhar, já estou fazendo curso. E essa minha amiga me indicou o Daniel. Yes. E aí nós tivemos um encontro, né? Sim. E eu perguntei se eu poderia começar a trabalhar com ele. Eu já tinha um pouco de experiência. E aí ele me aceitou. Eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeita de ser uma corretora trabalhando na imobiliária Master Broker com o nosso Daniel
Nós Marcos, estamos lá. estou muito feliz. É muita alegria, né? A gente vê a Ângela é uma corretora extremamente entusiasmada e dedicada, extremamente profissional e começou a trabalhar com a gente há relativamente pouco tempo, apesar de já passar aí 2, 3 anos, né? 3 anos. Que nós estamos juntos ali e ela tem tido um desenvolvimento incrível. Então, eu convido você que às vezes se interessa pelo mercado imobiliário, é um mercado com bastante oportunidade, é um mercado que é muito, sim, exigente, mas de vez em quando a gente encontra umas fórmulas para facilitar um pouco o serviço. E acabou que a Ângela, depois de um tempo, apresentou para a gente, foi a Marta. Marta, como é que foi essa questão de... Você já adiantou aí, já foi ali para a Alphaville, gostou de trabalhar, e como você tem sentido, como que é trabalhar hoje para você na Master Broker? Daniel, antes da Masterbrook, eu tive uma experiência pequena em uma outra imobiliária, porque eu estava recém-iniciada no mercado e eu queria ter alguma experiência dentro de uma loja física mesmo. Então, quando a Ângela me apresentou, quando eu fiquei sabendo que a Ângela estava trabalhando na Masterbrook com a Daniel, e ela foi falando as condições, a forma de trabalho, a leveza e todas essas coisas boas, acabei também sendo apresentada para o Daniel e o convite se formou. E eu estou realmente muito satisfeita em trabalhar com a Masterbrook. É uma experiência única. Eu não trabalhava há 17 anos, parei a minha vida em função dos meus filhos. E quando voltei, mas sempre tive, tá, o desejo na minha vida em trabalhar com imobiliária. Porque na minha infância, o meu pai já tinha casas que ele alugava, fazia só, porque naquela época você não precisava de uma corretora. E eu já fazia isso junto com ele. Era uma coisa que estava no meu sangue mesmo. Esse negócio do comercial, do trabalhar com vendas, trabalhar com locação. Tá no sangue, é da família. Mas não existia esse módulo que a gente tem hoje de imobiliárias, de sites e tudo mais. E eu estou bem satisfeita, eu estou muito feliz, eu estou realizando um sonho de infância, tá, gente? Legal. Bom, a Marta, ela é uma corretora apaixonada. Eu brinco com minha sócia, Selminha, grande abraço para você aí, Selminha, que toda vez que aparece uma visita, que é uma visita num horário mais difícil, que eu não consigo atender ali em Alphaville, a primeira corretora que eu lembro é a Marta. Porque ela atende com muita paixão, com muita dedicação, ela adora fazer o atendimento. Então, se você procura corretores para adquirir imóveis em Alphaville, nós temos uma equipe especializada. Eu também moro lá na região. Nós temos também a Márcia Varela, que também já conhece, está há 21 anos morando em Alphaville. Eu brinco com ela assim: Márcia, sua casa deve ser a primeira que surgiu lá em Alphaville. Não é possível. Fundadora. Você já está fundadora lá de Alphaville. E temos também uma corretora mirim, Liciana aí, Silvinha. Começando. Silvinha, você trabalha conosco já na vistoria de imóveis para aluguel, em design, para interior, para decoração. A gente sempre indicava ela. Como que foi esse desejo de se tornar corretora de imóvel? Então, eu também, assim como a Marta, já tenho esse tino para vendas, né? Eu falo que tudo é venda, né? Desde um projeto até uma venda assim concluída mesmo de um imóvel é uma venda. Então, se você faz com paixão, você consegue chegar no final, que é a venda, né? Então, eu desde muito pequenininha, minha mãe sempre me incentivou a fazer pequenas coisas e fazer essas vendas. E aí, logo após, assim, eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos,
eu tive uma loja com a minha mãe, então, assim, tá ali esse sangue de vendas e tudo. E você, né, Daniel? Me incentivou, porque eu cheguei, né, na Master Broker para fazer inicialmente as vistorias, por ser designer de interiores, então cada vez mais, né, a Master Broker também especializando nas vistorias, junto comigo e com outros profissionais também, todas totalmente capacitadas. E o Daniel viu isso e falou assim: Silvinha, eu acho que vai dar certo. E aí eu falei, meu Deus, será? Mas eu nunca vendi imóvel, Daniel. Não, mas você já tem essa veia, né, da venda, então agora é só direcionar. E aí a gente, né, começou agora também o curso de TTI para concluir, né, e ser realmente companheira de todos vocês aí nas vendas. Bem-vinda à profissão. Um dos grandes desafios do mercado imobiliário é buscar qualificação para uma equipe imobiliária. A gente tem muita satisfação de ter profissionais que já têm uma bagagem de conhecimento e que escolhem a nossa empresa para atuar. A Master Broker atua no mercado de uma maneira muito diferente, é uma maneira muito tranquila, não tem aquela coisa das imobiliárias padrões de bater um ponto, né? A comissão, quer queiram, quer não, é maior para o corretor do que para a imobiliária. Então, se você está pesquisando alguma coisa sobre corretagem, entre em contato com a equipe da Master Broker. Eu vou deixar aí o contato, né, aí embaixo no YouTube, né? A gente coloca ali um link, pode entrar em contato diretamente com o meu WhatsApp. Vou pedir a Daisla para colocar. Se você é corretor, corretora, está assistindo esse episódio e se interessou, por favor, entre em contato conosco que nós vamos avaliar direitinho e quem sabe você não vai fazer parte não só de um grupo de trabalho, mas também de um grupo amigo, muito tranquilo, muito sincero. Não tem esse negócio de ficar roubando lead um do outro. É outro clima, é outra paz. É um recado aí também para muito dono de imobiliária que é difícil de lidar, eu sei porque eu já passei por isso. Bom, vou aproveitar esse momento para pedir você que está assistindo aí, que está assistindo, amigo da Ângela, amigo da Marta, amigo da Silvinha, dá um like no vídeo pra gente, se inscreve aí no canal o Imob Podcast. Nós vamos tratar de vários outros assuntos aqui e eu queria que a gente falasse um pouquinho de curiosidades. Tá bom, vocês foram para Lagoa dos Ingleses, tem um clima lá bacana e tudo, mas qual a curiosidade da Lagoa dos Ingleses, de condomínio, num bairro que é regido por uma associação de moradores, que você pode dizer assim, pô, isso aqui é um diferencial e eu acho que pouca gente sabe? No meu caso, a segurança é tudo. Meus meninos, a gente anda ali a pé, faz caminhada direto, amo a natureza. O clima de Nova Lima, ali no Alphaville, é perfeito. Então, assim, não tem... você faz tudo a pé ali. Você tem supermercado, você tem a farmácia, você tem os bares, você tem eventos, você tem o Minas, as escolas. Então, tudo muito próximo, de uma forma até acolhedora, porque a gente se sente... Você sai de casa e se sente dentro de casa. Você não está numa rua. Você tem a sensação de que aquilo tudo te pertence. E, de fato, pertence mesmo. E a segurança, gente, é incrível. É o tempo inteiro. A gente não tem medo, não se preocupa de estar escondendo celular, de esconder bolsa. E outra coisa que me atrai também muito é o fato da gente ter uma ambulância, se a gente precisar sair do Alphaville para ir num hospital. Nós temos ambulância, eles vão, te buscam no seu condomínio, é só ligar, vai lá, eles fazem os primeiros socorros. Se for um caso de não ser resolvido por eles, eles já te colocam na ambulância e já te levam para o seu hospital onde você quer ir. Nós temos um ônibus. Olha a facilidade. Ela já está falando tudo. Daqui a pouco não vai sobrar nada para mim. Então, vou parar aqui e deixar o resto para a Ângela, tá bom? Ângela, então fala da ambulância. Fala um pouco. Não, ela já falou quase tudo. Eu ia falar do ônibus, do conforto.
para os estudantes, né, que estudam em Belo Horizonte, a nossa van, né, para os moradores também, porque tem muitos profissionais O que até pessoal chama de van, gente, porque eu acho que começou lá atrás com van. é, Hoje, gente, é é um um ônibus ônibus leito, com ar-condicionado, com poltrona água. reclinável. Não, não é van. Cinto, Não é van, não é van. cinto de segurança. Cinto de Eu até segurança. Todos achava estranho. funcionando. É, Bem. eu achava estranho quando falava van, porque para mim van é É pequeno, menor, né? menor. E é um ônibus enorme. E assim, que eu estava complementando o que a Marta falou, e assim, de manhã chega a ter 2 horários cedo para os estudantes, porque lota o ônibus, né? A maioria dos estudantes. Os executivos deixam o carro estacionado dentro das portarias, pegam a van, então vão confortável, né? Não tem aquele estresse de estar dirigindo, voltam, tá ali o carrinho, vai para casa. Outro ponto também é a convivência com os vizinhos. Se forma uma família. Por exemplo, no condomínio que eu moro, ele assim, agora começou a convivência do inverno. Então, fins de semana, cada um leva o seu vinho, tem um espaço de convivência para a gente, sabe, conversar, se conhecer melhor, porque quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, nossa, eram muitos lotes, sabe? Poucas casas. Agora está tudo lotado, não são poucos lotes disponíveis. As Então, festas juninas do condomínio são são sensacionais. Eu já estive numa do condomínio da Ângela. maravilhoso, né? Mas no meu. Uma no seu, é verdade. As festas de confraternização de fim de ano são maravilhosas, sabe? Com banda, com assim, buffet de primeira qualidade. Então, Os parece enfeites realmente natalinos nas exato. casas. Tem enfeite No de próprio Halloween condomínio. nas casas E no também. Natal tem o concurso de qual residencial enfeita melhor a portaria, né? Então, cada um se põe assim, da melhor forma possível. Então, tem muitas coisas boas que eu penso, parece que eu não estou no Brasil mesmo, sabe? Então, isso me atrai muito. Agora, a Marta já falou muito sobre a segurança, né, que eu não queria estar Tem rondas 24 horas em Alphaville, não só nas das câmaras. vias, mas também das áreas de Externas. preservação e trilhas. Então, durante a noite, motos fazem a trilha. Recentemente, ampliaram a guarda municipal, que fica nas regiões. Tem as trilhas de bike, que eu acho que hoje é a maior trilha da América Latina. O maior número de trilhas da América Latina hoje é em Alphaville. É dureza, porque assim, parece que morar em Alphaville você tem que saber andar de bike. Eu já tentei, já me emprestaram bike, eu não me adaptei ao esporte, mas é o esporte principal ali de Alphaville. E tem uma outra coisa que eu acho que é super bacana lá. Não tem semáforo, não tem sinal, você não fica parado no trânsito, você desloca no bairro sem isso, e isso para mim é uma maravilha. Eu até brinco que tá faltando uma autoescola lá, porque tirar a carteira lá ia ser uma maravilha. Só dirigir para frente, parar o carro e ficar tranquilo. Não precisa nem de fazer baliza, né? Fazendo só uma observação, apesar de não ter o sinal, o semáforo, as pessoas respeitam, tá? Todo mundo para nas faixas de pedestre, todo mundo respeita ciclista, respeita pedestre mesmo, as crianças. Então, a gente não tem essa coisa do semáforo te obrigando. É uma educação que já você adquire na hora que você chega lá, porque se você não fizer isso, você não. A gente já sabe quando uma pessoa não faz, você já diz, não mora no Alphaville. É um senso de civilidade bem diferente. Eu lembro quando eu mudei para lá, eu namorava na época e fui fazer uma caminhada ali na orla da lagoa. E aí eu fui fazendo a caminhada, namorada do meu lado, de repente passa uma pessoa, bom dia, bom dia. Passa outra, bom dia, bom dia. Passou mais um tempinho, outro, bom dia. Ela virou para mim e falou,
você conhece todo mundo aqui? Falei, não, eu acho que todo mundo aqui dá bom dia mesmo. É. Porque eu vim de outros bairros de Belo Horizonte, da região Centro-Sul, que o meu vizinho de porta, se você falasse bom dia para ele fazia... É isso mesmo. Mas é verdade. E uma coisa que eu vi muito também nas minhas idas e vindas, né, de Alphaville, eu vi muitas bicicletas, assim como você falou, mas assim, não para as trilhas, né? Então é comum também muitas pessoas andarem assim para ir para o trabalho ou para a escola, para a faculdade. Também é normal, né, natural usar não só o ônibus, né? Mas também as bicicletas. Sim, principalmente internamente. A bicicleta ela tem um fluxo muito bom para quem vai para as escolas ou quem trabalha ali perto, que já vai fazendo tipo um esporte. Uhum. E o que falou sobre o bom dia, eu tive, graças a Deus, apesar de ter vindo de tão longe, eu tive a sorte de morar em lugares onde a gente já tinha essa cultura do bom dia e tudo. Agora, Belo Horizonte chegou num ponto que a gente não podia sair na porta. Todo dia era você sabia de um assalto, de coisas bobas. A pessoa te levava coisas simples, mas também te mata por coisas simples. E isso aí vai te deixando meio nervoso, um pouco preocupado, e você começa a tentar, apesar de que já morávamos em um condomínio fechado, com muita segurança e tudo, mas ainda assim, a hora que você atravessava a rua, mandava seu filho na padaria, você já não descansava. É diferente hoje aonde eu estou, né? Eu tenho essa sensação real, não é só uma sensação, é a realidade. Nós estamos com muita segurança. E a segurança ela acontece tanto na área externa do Lagoa dos Ingleses, como dentro de todos os condomínios. Em cada condomínio você tem a sua segurança, suas rondas durante toda a noite ali dentro. Uhum. E também eu queria falar outro ponto, da área, no sentido do esporte, né? Tem muitas academias, aulas, tem aula de balé para as crianças, aula de dança, aula, né, Marta? Muitos profissionais, né? Que um clima mais saudável também, né? Por exemplo, Alphaville, ele está mais organizado por uma vida familiar do que vida noturna. As atividades são mais de dias do que à noite. Exatamente. Tem essa ligação muito forte com o esporte. Tem prova de triatlon, gente nadando na lagoa, corrida. Você pode velejar. Davi tá doido para começar as aulas de vela. Bom, nesse clima, contando sobre tudo isso, a gente vai apresentar um novo quadro do Imóvel Podcast. É o Balcão de Oportunidades do Imóvel Podcast. E hoje nós vamos tratar de um assunto sensacional para nós que moramos lá na região, que pode ser sua oportunidade de adquirir na planta a sua nova moradia em Alphaville, ou até mesmo você que já mora em Alphaville já sabe disso. É uma grande oportunidade de investimento. Coloca aí para nós o Hyde Park. The sun is climbing over the horizon. I feel my heartbeat steady as a drum. I hear it calling, a symphony in motion. It's pulling me in, here we go. This is the moment, this is the time. We're chasing dreams through an open sky. Into the unknown, it's you and I. Oh my, this is how it feels to be alive. This is how it feels to be alive. This is how it feels to be alive. Feel the magic
Pois é, Hyde Park é um lançamento da construtora PHV, junto com a Cessul. Nós agradecemos o fornecimento do material, é o nosso material de trabalho. A Master Broker está cadastrada, integralizada com corretores de altíssimo nível para atender o primeiro condomínio de alto padrão vertical de Alphaville. Para falar desse empreendimento, eu preciso te explicar. A Avenida Wimbledon vai receber diversos empreendimentos ao longo dos próximos anos. Todo o cenário da Avenida Wimbledon será mudado nos próximos 5 anos. É um empreendimento que você hoje compra na planta, que quando estiver entregando esse imóvel para você, você vai ter outros conceitos e outros empreendimentos ao entorno, como Colégio Santo Agostinho, que vai ser inaugurado a partir do ano de 2027, e ainda a PUC Minas vai ter um campus na mesma avenida desse empreendimento, fora outros empreendimentos que ainda estão no forno, como se diz no mercado imobiliário. Porém, eu vou aproveitar aqui um pouquinho das minhas parceiras, porque no dia do lançamento do Hyde Park eu estava resolvendo outros assuntos da imobiliária, não pude estar lá onde vocês estiveram com o pessoal da PHV, que eu fiquei sabendo que deram um show de apresentação, né? Um abraço aí para o Renato, da CIA. Me contem aí, como que foi isso? O que que vocês acharam? Quais as primeiras impressões do Hyde Park? Ele se adequa ali ao que o alfavilense, os moradores de Alphaville procuram, tem no Hyde Park? Vai ser, eu acho que um condomínio vertical diferenciado, né? São 2, 3 quartos e algumas coberturas, mas ele vai oferecer tudo que uma pessoa está procurando, assim, em termos de lazer, né? Vai ter piscinas, vai ter sala de jogos, vai ter espaço kids, vai ter tantas coisas que até me esqueço de falar, porque o paisagismo é belíssimo. Ele está situado num dos pontos mais altos do Alphaville. Então, assim, vai ter vista para a lagoa. Vai ser assim, a gente ficou impressionada da apresentação, o que vai ser esse empreendimento. O Hyde Park, ele dá para a gente uma sensação de que você está numa parte. Você está em casa e você desce e você tem aquele lugar absolutamente aconchegante, como se fosse, eu não quero dizer um hotel, porque não é um hotel, Parece. mas vai dar uma sensação de que você está no hotel como um descanso. Porque É um residencial resort. Resort. É isso mesmo. Exatamente. É tipo um resort. E como disse a Ângela, a vista, gente, é deslumbrante. E o paisagismo, a decoração, os lugares aconchegantes para você ficar entre amigos, entre casal, entre família, com lareira, com coisas assim que, no meu ponto de vista, como eu amo a natureza, como eu gosto, você vê o entardecer, você vê o anoitecer, o amanhecer, se quiser, sentado numa área daquelas de lazer. Vai ter um fogo no chão do lado Vai ali ter da fogo piscina? no chão, Vai. vai. São várias áreas arrumadas com São as sofás. suítes, né? E aí São você 5.000 metros quadrados, né, de área de lazer. área de lazer. Então, tem 4 muito torres espaço, e cada torre tem a sua Seu layout, layout e e com a a decoração diferente, Diferente. casando entre elas com algumas semelhanças. com certeza. Assim, com a academia. Dentro da academia, você passa por uma piscina fechada, incrível, com luzinha. Mas, gente, é como se você estivesse no hotel, porque eu fiquei em um assim, aí tem as saunas. E é maravilhoso, porque em dias muito frios que Alphaville oferece isso para a gente, é maravilhoso. Você entra na academia, você toma ali a sua piscininha, pega a sauna, sai
e vai para o seu apartamento. A Olha que- piscina que coberta, coisa, né? piscina Piscina coberta, coberta, isso. iluminadinha, com detalhes. Não, Aconchegante. muito aconchegante. Muito. Vai ser um diferencial realmente no Alphaville em termos de apartamentos. De estrutura, né? É. E tem também o salão de festas, né? Que é Eu ia enorme. falar isso. Eu já morei em 2 residenciais verticais em Alphaville e uma das coisas que eu achei deslumbrante foi a questão do salão de festa. Me conta. Ele tá assim simplesmente maravilhoso porque ele dentro do salão de festas ele tem uma área gourmet, né, É. dentro do salão de festas. Então você pode você vai conseguir dar uma festa mais descontraída ou até mesmo uma festa de gala, né? Porque é um salão de festa muito imponente, né? Assim, são 2 andares de salão de festas. Então, realmente, a decoração, né, o design de interiores que foi feito ali, tá assim, como a Marta falou, deslumbrante. Então, você pode dar uma festa para poucas pessoas íntimas e uma festa para... Eu não lembro exatamente quantas pessoas, mas com mais pessoas ali, uma festa mais de arromba. É o pé direito duplo, né? É uma Duplo, coisa maravilhosa. exatamente. E um Bom. detalhe que cada torre tem o seu salão de festa próprio, né? Exatamente, Não uma é área um, gourmet. exatamente. É verdade. Cada um né? tem o Em seu. alguns É. condomínios lá tem até briga só para uma, marcar, exato. um para cada Exatamente. torre. Um Para pra cada cada torre. torre. E fora tem o geralzão. É. Pra Isso, quem... exatamente. Sensacional. Sensacional, gente. É um empreendimento fora de série. Você que está mais curioso ainda, nós preparamos umas lâminas, o Gabriel vai colocar aí na tela para a gente, dos apartamentos, das plantas do apartamento. E a Silvinha, como ela é design de interior, ela vai trazer para a gente um comentário de cada uma dessas plantas. Silvinha, é com você. Bom, essa primeira planta, né, é uma planta de 2 quartos. A gente foi muito interessante no dia da apresentação, né, do Hyde Park. Eles falaram que é apenas uma suíte, né? Mas pela planta a gente consegue fazer 2 suítes, se a gente quiser. Ali vocês vão observar que entre a parede do quarto e a parede do banheiro a Nesse gente quarto consegue tá com 2 camas embaixo, isso, né, na tela. embaixo, a gente consegue fechar ele ali com painel, com porta e fazer uma segunda suíte se, né, o cliente que for comprar achar que é necessário. Então a gente consegue fazer 2 suítes ali nesse apartamento de 2 quartos. Esse apartamento ele tem vista para as montanhas. Né? Cada um dos layouts, a gente tem as vistas para montanhas e vistas para a lagoa. Esse, no caso de 2 quartos, a vista é para a lagoa. A gente tem 69,7 metros quadrados, muito bem distribuídos, porque são 2 quartos, uma sala integrada com a cozinha e uma lavanderia. E também tem um espaço gourmet, né, numa varanda. Não tem nada mais gostoso num apartamento que uma varandinha. Do que uma varanda gourmet, né? Que a gente Sim. consegue colocar uma churrasqueira, uma bancada ali de apoio para você não invadir ali a cozinha. Então, ele realmente está muito bem distribuído. E pela região, os andares mais altos, você também vai ver lagoa do outro lado da lagoa, porque a lagoa dos Exatamente. ingleses faz um V. Então, os andares mais altos do Hyde Park, eu já vi imagens por drone, não é porque você está virado para a Avenida Wimbledon que você vai ficar sem vista para a lagoa também não. Você vê a lagoa do lado da represa. Vamos para a próxima tela. Qual que é o próximo? Aí são 3 apartamento? quartos. Esse 86,40. 86,40 metros quadrados. Esse, então, nós temos 3 quartos, sendo um deles suítes. Né? A gente consegue ver que a gente também consegue fazer, se for necessário, uma semi-suíte aqui, né? Nesse de 3 quartos. A gente tem uma sala um pouco mais ampla, né? Porque a gente aumenta aí quase 20 metros quadrados do apartamento de 2 para 3 quartos. E a gente também tem essa varanda gourmet com uma área maior para poder
colocar essa churrasqueira. A mesinha A aumentou pia. de tamanho. Aumentou também. E a cozinha também a gente vê que ela tá maior, né? Ela aumentou bastante. E a gente tem a área de serviço um pouco mais afastada da cozinha. Né? Então a gente consegue delimitar melhor esse espaço e, além de tudo, a gente também tem esse banheiro próximo à lavanderia, como Que um pode, apoio. que pode transformar também numa despensa. Sim, Se pode a ser pessoa quiser transformado. ter uma despensa dentro de casa, ela pode transformar aquele banheiro ali numa despensa. Você tem Exatamente. reserva ali de. E sem colocar muitos armários na própria cozinha, né? Poluir menos ali E vocês viram a que área da delícia? cozinha. Essa cozinha, ela é americana. Sim, Ela é já integrada. fica integrada com a sala. Se você quiser, você pode talvez fazer uma obra ali de bancada para passar a bancada do fogão para o lado da sala. Para fazer uma Porque ilha, já né? atende também a Isso, área gourmet. Fica bem exatamente. interessante. Faz uma ilha e Tem se deixar, a Silvinha muda inúmeras tudo. possibilidades. Qual que é a próxima? A próxima são 3 quartos também, né? Aqui já aumenta mais um pouco, né? Da última planta. Os quartos também, aparentemente, eles estão um pouco maiores, né? Do que a primeira planta de 3 quartos. E nós temos aqui também a cozinha integrada com a sala de estar, né? Porém, uma bancada mais alta e a cozinha um pouco mais ampla também. E aqui, nesse caso, a lavanderia, ela tá bem separada da cozinha, inclusive com portas e tudo, e uma estrutura também maior, né, dessa lavanderia. Então, para quem prefere a lavanderia mais individualizada da cozinha, essa planta aqui é uma planta que ela é um intermediário, né? Porque a gente tem 3 tamanhos de plantas de 3 três quartos. quartos. Isso. Sabe o que eu gostei dessa? Essa tem lavabo. Tem. A Essa unidade tem um de lavabo. 93,74 metros quadrados, você que gosta de um lavabo, minha sócia adora. Ela não compra apartamento sem Tem um lavabo bonitinho. E tem também Ah uma lá, a Marta dispensa também ali não, do né? lado. Tem uma Ela dispensa é bem ali, completa. tem um bom lavabo, Sim. e aí você tem um corredor. Eu também gosto disso numa planta, sabe? Tá vendo que o corredor da área íntima você consegue isolar com uma Todo, porta e você fica com a área íntima da casa Bem separado. bem separado da área de lazer. Eu acho isso sensacional. O meu quarto, que vai ser a suíte master, porque eu vou comprar essa planta aí. Já decidi. O meu quarto fica lá na suíte master, longe da bagunça que o Davi, quando ficar adolescente, vai fazer na sala. E eu tô lá no meu quarto dormindo tranquilamente, e ele se divertindo naquela área gourmet, que aumentou a mesinha da área gourmet. Agora são 6 Agora lugares. São 6 lugares, exatamente. Qual que é a próxima? A próxima a gente tem mais uma, né? Mais uma planta de 3 quartos. Só que agora já são 108,91 metros quadrados. Aqui a suíte aumenta, né? O banheiro da suíte aumenta. A gente tem um closet separado, porque nas outras plantas a gente não tem o closet separado. A gente tem o armário, mas não tem o closet. Então a gente tem o closet mais um armário de entrada, que pode servir como uma rouparia, né? Assim, um armário exclusivo ali para rouparia, né? Que tem muita gente que gosta disso, muito cliente que gosta de separar as roupas das roupas de cama, roupa de banho. A gente tem esses outros 2 quartos que aqui a gente também, igual você falou, Daniel, a gente consegue separar bem a área íntima, e se a gente quiser fechar aqui também, a gente consegue fazer com essas 2 quartos, sejam semi-suítes. A gente consegue fazer um fechamento aqui também, se quiser, fazendo essa modificação. A sala também aumentou. A cozinha... Aquilo é uma rouparia no corredor? Aqui, uma roupa esse ali. pontinho ali do lado do quarto. Aham. Tem uma outra rouparia ali Muito entre os boa. 2 quartos, né? E o armário da suíte massa é bem grande, porque você tem o closet Exatamente. e o armário Mais de o corredor. armário, isso. E a gente tem aqui também um lavabo, para quem gosta de lavabo, né? Um lavabo maior, Sim. né? E aqui também a gente tem essa separação da lavanderia muito bem definida,
né? Temos também a ilha, que pode ser uma ilha com cooktop, né? Para quem gosta de cozinhar e está integrado ali com a sala de jantar. E a mesa da sala de jantar também aumentou, Essa né? sala ficou bem grande. Olha Ficou o tamanho da enorme. mesa de jantar. Você tem Oito. 2 ambientes Oito bem ambientes. separados. Bem separado, Ó, realmente. achei muito bom. E a sala também de televisão, ou estar, né? Também muito grande, né? Integrando ali tudo muito bem integrado. Então, realmente essa planta ficou diferenciada. Gostei. Vamos para. Tem mais uma? Tem cobertura? Nós temos coberturas. Nós temos 4 tipos de coberturas, né? Começando com 288 metros quadrados e indo até essa que nós estamos apresentando agora, que são 407,14 metros quadrados. Isso não é uma cobertura, isso é uma mansão no alto de um prédio. É. Exatamente. Com vista panorâmica, né? Tanto para a lagoa quanto para as montanhas. Ela é visão 360? 360. Uau! Ela realmente, se a gente está falando, né, dos diferenciais aqui dos outros apartamentos, essa realmente e é uma situação de uma vista panorâmica eterna, né? Porque não vai ter nenhum outro prédio que vai tampar essa vista da Lagoa dos Ingleses, para quem aprecia, né, essa vista. Não, essa daí a pessoa tem que ir lá no escritório para sentar e ver cada detalhezinho. Porque, olha, Exatamente. são Ela é quantos enorme. quartos? São Cinco. 5 suítes, 5 suítes. sendo 4 dessas suítes no primeiro pavimento e uma no segundo pavimento. Ô, gente, tem uma suíte ali que tem uma varandinha. Olha lá no Não, alto uma da tela. varandinha você foi. Escrito pavimento É uma 01. Tem uma varanda. varandinha pra você sentar, acordar ali e ficar contemplando. Uma varanda que você pode fazer uma varanda gourmet exclusiva para o seu para sua suíte master da master, né? Porque ela é totalmente completa com banheiro, closet, varanda, então ela realmente Ah, tá. Você tá falando do pavimento 2, né? Sim. Ali é uma super varanda, mas no andar de baixo, ó, Também no tem. pavimento 1 tem uma poltroninha do vovô lá, ó. Que dá para contemplar também, com certeza. Sensacional, sensacional. E essa cobertura, tanto a suíte master superior, né, do segundo pavimento, quanto a do primeiro pavimento, eles têm um closet, né? Então, o closet do primeiro pavimento, ele é bem... ele tem 3, né? Três armários, vamos dizer assim, fazendo esse closet. Então, é separado. Então, você não vai ter essa briga de... essa aqui é a minha parte. Não, a mulher... É verdade. Né, Ângela? É. O homem... Sempre. do homem é o L, do nosso é as outras 2 partes ali, né, Não, Ângela? acho que a mulher tem que ficar com os 2, né? Tem que ficar com certeza. É bem isso. Não é? Bom, você que quer um atendimento exclusivo, especializado, de quem entende de Lagoa dos Ingleses, quem entende de Hyde Park e que vai te atender com carinho, educação, gentileza, procura a equipe da Master Broker. Eu chego ao final desse episódio muito feliz, muito agradecido. Agradeço muito sua presença, viu, Marta? Agradeço muito sua presença, Ângela. Obrigada. Agradeço você ser minha co-hoster aqui, muito obrigado. Eu que Acho que vamos agradeço. repetir isso algumas vezes. Vamos, com certeza. E deixem aí, cada uma mensagem final curtinha para procurarem vocês como corretores de imóvel. Pode começar aqui pela Ângela, depois Marta e Silvinha, e a gente encerra. Oi, pessoal. Então, eu estou à disposição. Venham para cá morar conosco no Alphaville, tá? Que isso aqui é uma vida diferenciada. E eu estou à disposição. Que precisarem, pode me procurar e eu vou atender vocês com o maior carinho. E eu, assim como Ângela, né, estou também à disposição e convido vocês a virem conhecer o Alphaville. E venham agora, venham antes, aproveitem os eventos que nós vamos ter durante todo esse mês, que é para vocês sentirem que só assim vocês realmente vão tomar uma decisão definitiva de vir morar no Alphaville, Lagoa dos Ingleses, conosco.
Tá? E quero agradecer ao Daniel por essa oportunidade, tá, Daniel? Muito obrigada. Por nada, é um prazer meu, é uma honra. Bom, eu agora, como eu já tinha falado antes, meu sonho é ir para a Lagoa dos Ingleses, sonho que foi construído inicialmente pelo Daniel, por ter me chamado a trabalhar, falado assim, não, você vai gostar e você vai querer vir para cá, e dito e feito. Então, assim como eu já estou apaixonada pelo Alphaville, eu convido você a estar apaixonada junto comigo para poder vir morar conosco também. Ela vai comprar um desses apartamentos Vou, aqui com no Hyde certeza. Park para se juntar conosco. Exatamente. Muito obrigada. Já viu aqui que todo mundo vende, né? Então, muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos ter outro episódio em breve. E se inscreva aí no canal, dá um like, curte, pega naquele grupo de WhatsApp, manda lá o link. Quem pergunta aí sobre Lagoa dos Ingleses, você que é morador da Lagoa dos Ingleses, faltou alguma coisa que a gente deixou de escrever aqui como uma grande vantagem de morar na Lagoa dos Ingleses? Escreve aqui embaixo, a gente quer saber a sua opinião, tá bom? Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.